peço que você abra sua Bíblia, então, agora. Ainda estamos falando sobre a palavra eterna, a palavra inspirada. E o tema é esse que tem aí, a teimosia da criação e a teimosia dos homens. E, novamente, vou me desculpar, eu vou ler até o verso 6, tá? Depois vocês, pessoal da mídia, depois pode brigar comigo. Êxodo 3, de 1 a 6. Os nossos temas são esses, nós somos o povo do livro, nós somos o povo que ouve e lê. E a palavra de Deus é a palavra inspirada, ou como você aprendeu hoje de manhã, ela é a palavra exalada, expirada pelo próprio Deus, usando homens para que as escrevam, escrevendo as suas palavras, elas ficam registradas. Nós vamos olhar para aqui, para a palavra do Senhor, nesses 6 versículos. Queremos olhar como a criação é teimosa e os homens são teimosos em sentidos opostos. E como Deus usa isso para nos aproximar dele. Irmãos, o simples fato de que Deus queira nos aproximar dele, de que o Criador dos céus e da terra, que não tem que fazer isso, que não tem nenhuma obrigação moral de fazer isso, Deus nos criou para estar na presença dele e para que ele convivesse conosco. Deus tinha prazer em estar com o ser humano na virada do dia, como diz Gênesis, e encontrar-se com o ser humano, mas os seres humanos deram as costas a Deus. Deus nos deu um mundo que não era esse que está aqui agora, né? Era um mundo muito melhor, é um mundo com perfeita harmonia com os seres humanos, um mundo do qual nós fomos feitos vice-gerentes, por assim dizer, do Senhor, e nós ainda assim pusemos tudo isso a perder por simplesmente darmos as costas ao nosso Salvador, ao nosso Senhor, ao nosso Criador, quando Ele fez o interesse de nos trazer para dentro da sua presença e para que usufruíssemos daquilo que é mais importante, mais valioso, mais benéfico, mais maravilhoso de todo o universo, que é o próprio Deus. Só em pensar nisso já deveria encher o nosso coração de santo temor, reverência, mas também de muita alegria e esperança. Que o Criador dos céus e da terra, mesmo depois de nós termos dado as costas a Ele, ainda nos queira na sua presença, ainda queira ter comunhão conosco, ou para usar uma palavra do Velho Testamento, tabernacular conosco. O tabernáculo era o quê? Era o lugar do encontro entre Deus e seu povo. Deus ainda quer fazer isso, ele fala isso no início da Bíblia, no meio da Bíblia e no final da Bíblia. Eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus. Esse é o plano de Deus. Para mim e para você, como tem sido ao longo da história. E hoje nós queremos ver como Deus usa muitas formas de nos aproximar dele, mas principalmente veremos que Deus é o Deus que está mais próximo da gente do que a gente pensa estar dele. Deus tem muito mais interesse em buscar por você do que você em buscar por Deus. Deus tem muito mais interesse em ter comunhão com você do que você com ele. Nosso desejo, como cantamos há pouco, Senhor, te quero. Pensa bem sobre isso ao longo da semana. É tão fácil cantar isso aqui no culto, né? Senhor, te quero mais. Que coisa boa de cantar, coisa bonita de cantar. Mas é isso mesmo que você verifica na sua vida ao longo da semana? Esse querer o Senhor? Esse amar ao Senhor, esse querer se aproximar dele? Pois Deus quer muito mais. Tanto que ele fez tudo para que pudéssemos retornar a ele após a nossa rebeldia e desobediência. Êxodo 3, de 1 a 6, a palavra de Deus. Êxodo 3, de 1 a 6, a palavra de Deus diz assim: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha. Porque a sarça não se queima. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Essa é a palavra do Senhor. Primeiro vamos olhar para o texto no seu contexto, depois nós vamos olhar
para esse texto para explicá-lo e depois, então, vamos ver umas 4 afirmações que podemos fazer a partir desse texto. É uma narrativa bíblica. Você sabe que a Bíblia tem diversos estilos literários. Essa aqui é uma narrativa histórica do Velho Testamento. E ela se caracteriza, como toda a Escritura, por querer transmitir uma mensagem. Ela está escrita com um objetivo. Peço que você, se está com a sua Bíblia aí, é melhor de ver, mas se estiver com o seu dispositivo, use-o também. Se você olhar entre o capítulo 1 e o capítulo 2, do capítulo 1 até o capítulo 2, você tem vários anos que vão se passando rapidamente. E a beleza, a simplicidade, a majestade do texto está justamente nessa capacidade de contar em muito poucas palavras, muita coisa. No capítulo 1, você vê o que acontece com os filhos de Israel depois da morte de José. Você vê que eles se tornam escravos porque eles crescem muito. Então, o jeito que o governo egípcio tem de manter a sua soberania com um povo que está se tornando maior do que ele, é manter esse povo fraco. Aliás, irmãos, é assim que governantes fazem. Toda vez que um governante tenta manter o grupo que está sob a direção dele, sob o governo dele, enfraquecido, você desconfia desse governante. Pode ser o presidente da República, pode ser o judiciário, pode ser o pastor da igreja. O pastor que quer manter a igreja na ignorância. O pastor que tem prazer em falar muitas coisas, mas não instrui o povo, quer manter o povo na ignorância. Numa igreja batista, isso é fatal, porque uma igreja batista tem um governo congregacional. Nós precisamos de um povo que entenda a Bíblia, que seja consciente da Bíblia, que ame a Bíblia. O Faraó sabia que não tinha nenhuma Bíblia para ensinar e que não tinha nenhum motivo espiritual para conduzir o povo, tinha que manter aquela grande multidão de escravos debaixo da sua tutela. E o jeito é enfraquecê-la. Então, escravizá-las e mantê-las assim. Isso causa naturalmente dor ao povo. Chega a tal ponto em que o rei manda matar os meninos que vão nascendo, para que aquilo não se torne uma força que possa, numa invasão inimiga, se passar para o lado do inimigo. Isso era muito comum de acontecer com povos escravizados. No capítulo 2 narra-se o nascimento de Moisés. Mas você vê que entre o início do capítulo 1 e o início do capítulo 2 já temos aqui muito tempo passando. Desde a morte de José até o povo se multiplicar, já se passaram aí 400 anos. No capítulo 2, fala-se do nascimento de Moisés, de como ele foi preservado com vida. E você tem toda aquela história da mãe de Moisés, que o coloca num cesto, betuma o cesto, joga no rio, e ele acaba indo parar no palácio, e é adotado pela filha do faraó, a própria filha. Ele está lá no meio da realeza agora. Olha só, e nós levamos 10 versículos para contar tudo isso. Gente, isso é muito bom. Se você ama a literatura como eu amo, você fica maravilhado com isso. Como, em tão pouco tempo, tantos detalhes são dados, uma história cheia de brilho, cheia de coloração, cheia de sentimentos, cheia de atitudes, são contadas aqui no capítulo 2, é contada aqui no capítulo 2 em 10 versículos. E então, do versículo 11 em diante, você vê como Moisés, finalmente, sabendo de onde ele vem, como ele tenta uma espécie de reação, ou pelo menos ele tenta defender um dos seus compatriotas, porque afinal de contas ele é hebreu, e acaba matando o homem. E por causa disso ele tem que fugir, quando o faraó sabe que um hebreu, criado na nobreza, criado no palácio, alguém preparado, agora toma partido pelo lado do povo escravo, ele diz que tem que acabar com esse cara. Ele pode se tornar uma liderança, ele pode se tornar uma influência aqui. Vamos acabar com ele. E assim Moisés tem que fugir e ir embora dali, e é o que ele faz. Nisso, em que ele foge, o tempo está passando. Ele não pegou um avião e pousou em Midian. Não, ele teve que caminhar, ele teve que ir até lá, ele teve que ir para longe, para fora do alcance do faraó. E quando ele chega em Midian, ele encontra uma situação junto a um poço. Há 7 moças, filhas de um homem, que são pastoras de ovelhas, e elas estão lá para dar água ao seu rebanho. Esse homem, Moisés, verifica também que há outros pastores e que são daquele tipo que, primeiro nós, mulher vai esperar, né? Só que eles não contavam com a presença de Moisés ali. Como é bom ter um homem de verdade de vez em quando, né? Um homem de verdade faz toda a diferença aqui. E eu nem estou pregando sobre o capítulo 2. Né? A gente podia fazer até isso, mas já fica essa lição aí para os irmãos.
ele defende as meninas, as moças, ele alimenta, dá água ao seu rebanho e, finalmente, elas voltam para o pai. Chegam mais cedo. Hoje vocês voltaram mais cedo, pai, porque aquele pessoal que perturba a gente levou uma boa hoje. Apareceu lá um egípcio, era isso que elas pensavam dele, apareceu um egípcio que botou eles para correr e deu água ao nosso rebanho. E o pai delas pergunta, e onde está ele? Cadê? Aí vocês deixaram o homem lá, traz esse cara para cá. Trouxeram e ele acaba se casando com uma das filhas do sacerdote de Midian, Jetro. Nós levamos o quê? 24 versículos para contar isso, se contar o capítulo todo, do verso 11 ao 24. E você ficou sabendo da vida de Moisés. Até do nascimento do filho dele, Gerson, que significa, é uma palavra que soa como hóspede, porque ele diz assim, eu sou peregrino em terra estranha. E além disso, você fica sabendo também que, decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, o faraó que conhecia Moisés, os filhos de Israel gemiam e Deus ouviu a oração do povo, que já estava ali há 400 anos. 2 capítulos nós ficamos sabendo tudo isso. Não é beleza isso? E não é mal escrito, não, é bem escrito. Diz tudo o que tem que dizer. Não tem gordura nesse roteiro. Se isso fosse um filme, a gente fala assim, não, esse roteiro está assim, tá enxuto. E aí chegamos no capítulo 3. O que eu quero que você perceba agora olha o capítulo 3. Olha o capítulo 4, até o verso 17. Todos os 22 versos do capítulo 3 e 17 versos, pelo menos, porque eu estou intencionalmente desprezando o restante, 17 versos do capítulo 4 acontecem num mesmo lugar. Nós ficamos 400 anos, depois nós ficamos 80 anos, Moisés saiu do Egito com 40, e agora o capítulo 3 começa quando ele está chegando aí por volta dos 80 anos, em 2 capítulos. Agora nós temos todo o capítulo 3 e boa parte do capítulo 4 num único lugar, numa única conversa entre 2 pessoas. Não é maravilhoso? Você acha que isso é por acaso? Você lembra? Inspiração. Homens santos, inspirados, expirados, exalados. A palavra foi exalada pelo próprio Deus. Não tem uma única palavra aqui que esteja aí, por acaso. A disposição de contar a história não está aí por acaso. Contou-se anos e anos de história na vida do povo e na vida de um homem, em 2 capítulos. E agora nós gastamos quase 2 capítulos num único encontro entre um homem e Deus. Isso tem que dizer alguma coisa para você. Quando você trabalhar com narrativas históricas do Antigo Testamento, observe essas coisas. Elas não acontecem por acaso. Elas acontecem porque a Bíblia quer transmitir muito mais os atos salvíficos de Deus com relação àquilo que ele prometeu a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, do que em contar a história e os pormenores da vida de uma pessoa. Moisés certamente poderia ser um exemplo em muitas coisas, e poderia ser um mau exemplo em outras coisas, tanto antes desse momento como depois desse momento. Não é Moisés que é o herói, não é Moisés que é o protagonista é o próprio Deus, sempre. A tal ponto que, finalmente, ele vem para o centro do palco da história na pessoa do Filho, o Deus homem, o Senhor Jesus Cristo. E para que chegue nesse ponto, é que se gasta muito mais tempo numa conversa em que Deus está chamando alguém, do que em contar a história e pormenores da vida dessa pessoa. Como você já notou, há lições, e a gente poderia pregar sobre o capítulo 1 e o capítulo 2 e tirar muitas lições e muitas aplicações dali. Mas observe o que realmente tem peso aqui, quando você observa essa distribuição do texto bíblico. Ok? Segunda parte, vamos à explicação do texto que nós lemos. Moisés estava lá, ele apacentava o rebanho. A nossa tradução está muito boa, apacentava, com o sentido de costumava apacentar, porque essa força do texto hebraico. Era o que ele fazia. Era o que ele estava fazendo. Essa era a profissão dele agora. Um homem casado, pai de filhos, e trabalhando para o sogro.
E numa relação muito boa, pelo que parece, pastoreando os rebanhos ali e andando por aquele local. E isso já vai lá para ser cerca de 40 anos. Você sabe que ele vai passar 40 anos com o povo de Israel no deserto. Você sabe que ele era de 40 anos quando deixou o Egito. Capítulo 7, verso 7, vai dizer que ele tinha 80 anos agora quando ele retorna ao Egito para falar com o faraó, depois desse encontro aqui. Mas isso aqui é o que ele estava fazendo naquele tempo. 40 anos, não é tempo, Abessa? Tem gente aqui que ainda não chegou lá. Não viveu 40 anos ainda. Moisés estava agora 40 anos, indo para 80 anos de idade. Ele estava nessa profissão. E ele levou... ele estava em Midian e ali é um sacerdote do Senhor. Não há outra coisa para dizer, por causa de todo o contexto aqui. Como ele surgiu, de onde ele veio, meu irmão, a tradição oral, ela vai passando, e ela não se perde necessariamente. Quando a revelação específica é registrada, não significa que Deus não estava agindo de outras formas também. Assim como Abraão encontrou Melquisedeque, Melquisedeque, exatamente, no passado, um sacerdote do Deus Altíssimo. De onde? De onde que ele veio? De onde que surgiu? De onde vem Jetro, de Midian? Não, o Senhor sempre tem os seus profetas. Sempre tem aqueles que o servem. O culto a Deus nunca depende de nós, sempre depende dele. É ele quem mantém isso. Ele leva para o lado oeste, o hebraico diz, ele leva para trás. Sabe por quê? Porque eu e você, nós nos orientamos pelo norte, não é assim? Esse camarada está sem norte na vida. O que significa isso? Está sem direção, está sem rumo, não sabe o que fazer. Nós pegamos uma bússola qualquer e o que é sempre marcado, com certeza, é o norte. Está lá o N apontando para o norte, mas não é assim para os hebreus. Eles se orientam pelo leste, eles ficam de frente para o sol, portanto, o oeste atrás. O texto hebraico diz que Moisés levou o rebanho para trás do monte. Por isso, a nossa tradução facilita para você, dizendo para o oeste. E ele chega a Horebe, uma palavra que é hebraica. É a mesma região do Sinai, uma palavra que não é hebraica. E o pessoal luta para entender, para encontrar exatamente qual é esse lugar. Isso não é importante, isso não vai afetar em nada a nossa compreensão do texto. Basta você saber que Horebe significa desolação. Ele está levando o seu rebanho para ali, é porque tem pasto. Então é uma região onde não há o cultivo de muitas coisas. É uma região onde você não vai encontrar fazendas, mas vai encontrar pasto, embora seja desolado, embora você fique lá sozinho com o rebanho. Aliás, o que era comum para muitos pastores de ovelhas, muitos séculos depois e até hoje. Né? E lá está ele, chega a Horebe, chega ao monte de Deus. O nome, lembra, é dado depois. Não é porque aquele fosse o monte de Deus. É porque ele vai ter tal significado que o autor, que é o próprio Moisés, já coloca, é o monte de Deus. A partir de aqui, muitas coisas vão acontecer no Sinai, muitas coisas vão acontecer em Horebe. E por isso ele é chamado o monte de Deus. Tem muita importância, tem muito significado local. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo. Anjo do Senhor, a palavra é mensageiro, mensageiro do Senhor. Só que como mais tarde se diz que é Deus que está ali falando com ele, verso 4, quando o Senhor viu que ele se aproximava. Verso 5, Deus continuou. Verso 6, eu sou Deus. Então você sabe que esse modo de tratar é um modo reverente de se referir ao próprio Deus. Então muitas vezes no Antigo Testamento, quando a palavra anjo, quando a expressão anjo do Senhor aparece, às vezes é um anjo mesmo, é um mensageiro, simplesmente. Às vezes é o próprio Deus, como a gente está vendo aqui. E ele aparece numa chama de fogo no meio de uma sarça. Tem fogo. Fogo significa principalmente a presença de Deus em seu zelo por sua santidade. Eu estou só adiantando os irmãos, não vou fazer todo o estudo em torno disso, não é necessário. Basta você lembrar alguns capítulos à frente, no capítulo 19, Deus já aparece e vai estar se preparando para aparecer no Monte Sinai. E fogo é uma coisa constante ali. É a santidade de Deus, aquela que assusta, aquela que afasta você. Ela atrai você e ela afasta você. É tipo um filme de terror, entendeu? Para aquele pessoal que fica querendo olhar, mas não olha. Aí dá uma olhada e afasta, entendeu? Ou a minha esposa, quando ela vê uma cobra na televisão.
Ela está lá e fica assim, já foi embora, já sumiu. Aí quando eu estou a fim de implicar com ela, eu digo já, quando ela olha, está lá a cobra ainda. Né? O fogo simboliza a santidade de Deus, o cuidado de Deus, o zelo de Deus, e ele mostra que aproximar-se pode ser muito perigoso. Numa sarça, que é um arbusto, e que não se consumia, alguma coisa que chamava a atenção, uma planta que está se queimando e não se consome. Tem muitas teorias em volta disso, eu não tenho nenhum motivo para duvidar da narrativa simples da Bíblia de que ali estava acontecendo um milagre em que aquela planta queimava, mas não virava cinza, não virava pó, continuava ali. E Moisés, quando viu aquilo, note, Moisés chegou ali, viu aquela situação, ele não disse, o anjo do Senhor está aqui. Não, ele não tem a menor ideia do que está acontecendo. Esse escrito, o registro é feito posteriormente. Então, se você conta alguma coisa, você pode adiantar algo, porque já que você é o narrador, como é o caso aqui, você é soberano no texto, no que você conta. Então, ele já está contando. O anjo do Senhor, sim, está dando spoiler aqui, viu? Se ele não fosse dar spoiler, ele ia dizer, Moisés chegou e viu uma planta se queimando. E, de repente, aconteceu que o Senhor estava ali. Não, ele não fez isso, ele não tem interesse em fazer isso. Não tem interesse em chamar nossa atenção para esse tipo de coisa. Não tem. Senão a gente vai ficar com aquela teologia do poeta, por sinal muito bom, Oswaldo Montenegro, quando ele diz, eu amava como amava o pescador, que se encanta mais com a rede que com o mar. A nossa tendência é essa, você tem todo o oceano ali, e você está lá vendo a rede, olhando para a rede, cuidando da rede. Sim, cuidar você tem, mas você fica ali, dando mais tempo, e o oceano parece que virou uma coisa banal. Se deixar, a gente vai ficar de olho na sarça. A criação é teimosa em nos apresentar Deus, apesar da nossa dificuldade de olhar para a coisa certa. O anjo do Senhor está ali, no fogo, numa planta que não se consome. Ele já está adiantando isso para você, porque ele não quer que você depois fale, uau! Não, ele já está dizendo o que está acontecendo aqui, sem nenhuma preparação, porque isso aqui não é importante. Isso chama a atenção, mas não é isso que é importante. Moisés olha para lá, e como eu e como você, ele fala, eu vou até lá e vou olhar essa grande maravilha. Por que a sarça não se consome? Por que ela não se queima? E quando o Senhor olha que ele está fazendo isso, Deus chama. Meu irmão, é sempre Deus que chama primeiro. Moisés, Moisés. Aí ele diz, eis-me aqui. Ele não sabe direito o que está acontecendo ainda não. Ele vai saber agora. E não de imediato. Deus não falou, sou eu, o Deus de Abraão. Deus disse, não se aproxime. Foi a primeira coisa. Literalmente o hebraico diz, não continue a vir nessa direção. Entendeu? Então Moisés responde porque é assim que você responde. Se você ouvir qualquer voz em qualquer lugar, meu irmão, chamando teu nome, pode dizer, eis-me aqui. Se você quiser dar uma de hebreu. Tá? Normalmente a gente fala, quem é? Que é isso? Dependendo do lugar, você sai correndo, nem espera a resposta. Não é? Então Moisés respondeu, hebreu raiz, né? Eis-me aqui, e agora? Não se aproxime, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Duas curiosidades, é a primeira vez que a palavra santa aparece na Bíblia, é aqui. Não é interessante que seja relacionada a próprio Deus? Essa é a primeira vez. A outra curiosidade é que isso acontece muito ainda no Oriente, que é a aproximação da divindade exige que você se dispa. Você tira os sapatos, você tira as sandálias, você tira a cobertura. Muitos sacerdotes em muitas religiões orientais, eles tiram a roupa e ficam nus, porque eles não devem estar cobrindo nada diante da divindade. Eles devem comparecer nus diante dela. Não é digno o contrário. Eles não têm a dignidade para estar com roupas ali. Pense no livro de Êxodo e pense no sacerdote hebreu. A Bíblia diz que por causa da decência eles se vestem. E também porque a roupa deles carrega uma série de significados, lembrando ao povo sempre quem que é realmente importante. É a diferença de Deus para muita gente. Mas tirar os sapatos era alguma coisa, tirar os calçados era alguma coisa muito comum, e é muito comum hoje, como eu disse aos irmãos,
entrando numa igreja na África, onde muçulmanos são chamados para estarem ali e participarem do culto, você deixa o sapato na entrada, você entra descalço. Muitos orientais não vão entender por que nós estamos calçados. Da mesma forma como você não entende por que tem que tirar o calçado. Mas isso tem sentido, isso tem significado. Moisés, você não é digno de entrar aqui assim como se você fosse o rei do pedaço. Tire as sandálias. O lugar é santo. A terra é santa? Não a terra, mas por causa do Deus que toca a terra. Lembra do Monte da Transfiguração que eu citei hoje pela manhã? Mesma coisa. Não é o monte, não é a terra. É Deus. É aquele que está presente ali naquele momento. Disse mais, e agora sim Deus fala de si. Eu sou o Deus de seu pai, Abraão, Isaque e Jacó. E aí muda a atitude de Moisés. Ele já não quer mais olhar, ele já não está mais tão interessado assim em olhar para aquele arbusto que está lá e não se queima. O texto diz que ele escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Acho que eu expliquei tudo que é importante no texto agora. E agora a gente pode fazer algumas afirmações. A primeira afirmação é a seguinte: Deus pode estar em silêncio, mas nunca está ausente. Gravou aí? Para você depois botar no X? Bota meu nome lá, tá? Esquece isso. Nem eu acredito nesse troço. Não acredito no X, eu acredito no que eu acabei de dizer, porque é o que a Bíblia ensina. Para ficar claro, não é? Deus pode estar em silêncio, mas nunca está ausente. Meu irmão, você vai passar por muitos momentos em sua vida em que você vai pensar que Deus não está ouvindo você, que Deus não está falando com você. Deus, porém, nunca está ausente. Pode ser que Deus deixe você um pouco, assim como que largado, para que você perceba o quanto você precisa dele. Há alguns momentos em que a gente se sente, ou no dizer de muitos cristãos ao longo da história, o céu parece de bronze, parece que as orações não passam. Não significa que Deus foi embora. Se Deus fosse embora, você ficava à vontade, você ficava tranquilo, você não sentia incômodo nenhum. Não, é justamente porque Deus está presente, embora silencioso, muitas vezes. Você lê as Escrituras e parece que ela não fala com você. Talvez seu coração esteja agitado demais, a preocupação esteja muito grande na sua cabeça, no seu coração. O momento que você está atravessando, você ainda não amadureceu o suficiente para aprender que nos momentos de crise é quando mais a gente precisa parar e precisa ouvir o que Deus tem para dizer para a gente. Às vezes Deus está falando, mas a gente está fazendo barulho demais. Mas a coisa é certa, Deus pode estar silencioso, mas Ele nunca está ausente de seus filhos. Nunca. É o que você encontra aqui. No final do capítulo 2, como você viu, o clamor do povo está subindo. O povo está clamando: Senhor, Senhor, o Senhor nos esqueceu? Não, Deus nos esqueceu, mas Deus sabe exatamente o que tem que fazer com aquele povo para tirar o povo do Egito. E você viu que o povo saiu do Egito, mas o Egito demorou a sair do povo. Demorou. Deus sabe exatamente o que tem que fazer com a gente. Está silencioso, mas nunca ausente. E às vezes o silêncio dele é porque a gente não está querendo ouvir o que ele tem para dizer para a gente. A segunda coisa, normalmente a natureza clama e fala de muitas formas, mas nós olhamos para a coisa errada e do jeito errado. Normalmente a natureza ao nosso redor, ela fala. Na Bíblia ela fala muitas vezes. Às vezes uma jumenta tem que falar com o profeta. Os céus se revestem de trevas quando o Filho de Deus morre na cruz. Um terremoto acontece. O pano da grossa cortina que cobria o Santo dos Santos é rasgado. O Mar Vermelho se abre. O povo passa. E a cegueira do ódio a Deus, porque o ódio ao povo de Deus é apenas a manifestação natural do ódio do ser humano a Deus. A cegueira desse ódio faz com que o exército egípcio continue pensando: nós vamos trazê-los de volta. Que loucura é essa que nós estamos fazendo, deixando-os ir? Ninguém parou para pensar que loucura é essa que nós estamos fazendo, entrando atrás
desse povo, depois da gente ter visto aquela coluna de quê de noite? Fogo, fogo, sim, fogo. Novamente, Deus está presente ali. Não se aproxime. Deus é bondoso, Deus é misericordioso. É como dizer, não venha para cá. Mas o exército egípcio ainda assim foi. Por quê? Porque nós geralmente olhamos a teimosia da natureza e continuamos olhando para a coisa errada do jeito errado. Aplaudimos o sol, aplaudimos a lua, esquecemos do Criador do sol e da lua. Vemos a beleza de uma tempestade, esquecemos que as nuvens são apenas o pó dos pés de Deus. A sarça arde ali. E Moisés vê o quê? A sarça. Ele não parou para pensar, ele podia ter feito isso. O que Deus está fazendo na criação dele? Você pensa assim? Nós não somos acostumados a olhar para as coisas ao nosso redor e criação de Deus. Isso é a criação de Deus. Isso é a criação de Deus. Aqui na Tijuca, irmãos, nós temos uma floresta enorme aqui. A maior floresta urbana do mundo ainda está aqui. Nós temos árvores pela nossa cidade. Nós temos saguis pulando nos fios por aí. Você lembra que isso é Deus, na criação dele, falando com a gente ainda, o tempo todo? Você olha e diz, isso não aconteceu por acaso. Eles não se tornaram isso por acaso. Às vezes você está num dia bem daqueles pesados, chatos, trabalhosos, e aí você vê um tucano aqui na Tijuca. Olha só. Sim, eu estou falando do que já aconteceu comigo. Olha, um tucano. O que um tucano está fazendo na Conde Bonfim? Mas aí você dá um sorriso, você nem percebe que você está sorrindo. Porque Deus fala através da criação dele. Nós não sabemos ler, mesmo às vezes tendo conhecido Deus da criação. A natureza teima com a gente teima do lado errado. Assim como Deus teima em falar com a gente teima em não ouvi-lo. Deus pode estar em silêncio, mas nunca está ausente. E a criação teima em apresentar Deus de um jeito ou de outro, mas nós teimamos em olhar do jeito errado, pelo motivo errado. Uma terceira coisa, é sempre Deus quem chama. É sempre Deus quem chama. Você não chama Deus. Como diz Aslan para a jovem Gilda, no 6º volume das Crônicas de Nárnia, A Cadeira de Prata, vocês não teriam chamado por mim se eu não tivesse chamado por você. Por vocês. Quando você responde a Deus, porque Deus já chamou você primeiro, embora talvez você não perceba. Moisés, aí Moisés responde. Nós somos sempre responsivos ao Senhor, que sejamos bem responsivos ao Senhor. É sempre dele a primeira palavra, é sempre dele o convite, é sempre dele o chamado. É o Senhor Jesus quem diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. É sempre ele, chamando. Os eleitos de Deus não procuram Deus, eles são procurados e achados por Deus que os chama para dentro da sua salvação. Da mesma forma como Moisés aqui. Quarto, talvez você ache que não sirva para nada, mas a última palavra é de Deus. Aqui está um pastor de ovelhas, olha. Não, ele tinha sido treinado em toda a cultura egípcia. Ele tinha sido treinado para governar se ele quisesse. Ou se ele pudesse chegar lá. Mas de repente ele fez tudo errado. Ele matou um sujeito, ele teve que fugir. E agora ele está numa vida tranquila. Há 40 anos. Virou um pastor de ovelhas. Olha só. E de ovelha é bicho mesmo, sabe? Porque se você é pastor de ovelha que não é bicho, você não tem vida tranquila exatamente. Não era o caso dele. Ele estava com o rebanho para lá. Pega o rebanho aqui, leva para lá, pega para cá, traz para lá. Tosquia o rebanho, pega a lã, vai fazendo as coisas. É isso aí. Protege de tempestade, protege de um predador. E aí ele levava a vida dele. Talvez ele pensasse, eu não sirvo para mais nada ali não. Você já se sentiu inútil para Deus?
Porque você é. Ué, o que eu vou dizer? Eu em mim mesmo, você em você mesmo, nós somos inúteis para Deus. Inúteis. Se Deus não vier, não nos salvar, não nos santificar, não nos capacitar, nós não saímos para nada para Ele. Mas é justamente o que Ele ama fazer. Ele pega a gente, constrói como pedras vivas sobre a pedra angular que é Cristo, nos capacita, nos usa, nos chama de cooperadores. Cooperadores de Deus. E você olha para você e diz, não, eu não sirvo para isso, eu não. Pastor Rômulo contou que ainda quando ele estava no país anterior, ele saía para orar enquanto caminhava e ele disse, eu fiquei muitas vezes dizendo, perguntando, ele contou isso agora, quando nós retornamos lá de Marambaia. Por crise mesmo, desanimado. Eu falei, mas que desânimo que dá, cara? Como se eu não soubesse que dá, né? Falando para ele, desanimado por quê? Não, eu saí muitas vezes perguntando, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Você imagina o nosso irmão? Uma pergunta honesta, uma crise sincera. E ele falou várias vezes eu saí. O que eu estou fazendo aqui? Eu falei para ele, cara, você está em muito boa companhia, né? Olha só, Moisés, ele vai passar o resto do texto aqui em diante, dizendo, Senhor, eu não posso, Senhor, eu não posso, Senhor, eu não posso. Jeremias, Senhor, eu sou criança, eu não, Senhor. Paulo, sim, aquele que pergunta quem é idôneo para essas coisas, quem é capaz para essas coisas. Mas tanto Moisés, como Jeremias, como Paulo, como nosso pastor Rômulo, tem um momento que todos nós chegamos e dizemos a mesma coisa. Não eu, mas Cristo em mim. Ou a nossa capacidade vem de Deus. Ou Deus colocou esse tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Talvez você, como Moisés, vai ficar acomodado ali. Quer ficar acomodado. Mas a última palavra é de Deus. É Ele que vai dizer para você. E você se lembra da conversa, né? Sim, eu fiquei tentado aí pelo texto todo, mas não vamos fazer isso hoje, não. Você se lembra da conversa? Senhor, não. Todo jeito Moisés tentou arrumar. Não, Senhor, eu não sei falar direito. E não dá. E ninguém vai acreditar em mim. Aí vão perguntar isso, eu não vou saber responder. Deus, é assim, fala desse jeito. Eu vou estar com você. Moisés, quem criou o mudo, o gago? Quem foi, Moisés? Vou quebrar teu galho, vou mandar teu irmão com você. Mas você vai. Senão Deus teria que falar para ele assim, Moisés, eu vou trazer um cara lá do futuro agora, para você. Jonas, vem cá. Aí puxa Jonas. Jonas, fala para ele o que aconteceu com você quando você não quis ir para onde eu falei para você ir. Falar o que eu falei para você falar. Como Deus não ia fazer isso, Deus apenas muito bondosa e misericordiosamente falou com Moisés o tempo todo e dizer, Moisés, você vai. Você pode achar que você não serve para fazer a obra de Deus, e você está certo. Nem eu, nem você servimos. Mas a última palavra é de Deus. E por último, em quinto lugar, Deus sempre nos protege dele mesmo através de um ato de redenção. Deus sempre nos protege dele mesmo através de um ato de redenção. Que aqui é simbolizado com para e tira as sandálias. Mas você vê o cuidado de Deus? Moisés vindo, Moisés não percebeu o negócio. Tem muita gente que é assim, né? Tem uns vídeos interessantes aí na mídia, se você procurar, que é aquele vídeo do pessoal que morre, sabe? Eu gosto, não sei por que eu tenho essa atração para ver vídeo do pessoal que morre por estupidez. Morre porque fez exatamente o que não era para fazer. Pratica um esporte, tem um código de segurança, não segue o código de segurança. Entendeu? Sabe aquele sujeito que vê, eu estou ouvindo um rugido ali, vou lá ver o que é. E foi a última coisa que ele viu. Então lá está um fogo. Não está falando só que o arbusto não se queima. O anjo apareceu, o anjo do Senhor, no meio de um fogo, numa sarça. Eu vou lá ver o que é isso. Não adiantou desenhar para isso aí, não. Eu tenho que falar com ele. Moisés, Moisés, eis-me aqui, Senhor. Para de vir para cá e tira as sandálias.
Deus sempre nos protege dele mesmo. O pastor falou no início que Deus é que tem prazer na companhia. Deus nos criou para ter comunhão conosco. Deus procurava Adão, Eva, procurava a humanidade na virada do dia. Sim, era exatamente isso. Aí nós demos as costas ao Senhor, nos tornamos ofensivos à sua santidade, nos tornamos réus da sua justiça. E o que é que Deus fez? Deus nos guarda dele mesmo. Ainda tem gente que acha que vai por si próprio, por si mesmo, se aproximar de Deus, ou chegar na presença de Deus, ou conquistar, seja lá o que for, a respeito de Deus. Não, Deus tem... O ato de redenção, irmãos, é para nos guardar do próprio Deus, em primeiro lugar. Você está pensando que é para livrar você do inferno? Não, isso é secundário. O ato da redenção é como Paulo diz várias vezes, por exemplo, logo no primeiro capítulo da primeira carta aos Tessalonicenses. Jesus que nos livra do quê? Da ira vindoura. A ira de quem? Do diabo? A Bíblia nunca diz o diabo é um fogo consumidor. A Bíblia nunca diz horrenda coisa é cair nas mãos do diabo. Mas ela diz as duas coisas de Deus. E a pregação de João Batista para aquele pessoal que ignorava o que ele estava dizendo é: quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? É a ira de Deus. O que João está falando é o seguinte, gente, primeiro, não adianta fugir. Você não consegue escapar da ira do Criador. A não ser que você fuja para Ele mesmo. É por isso que eu tenho dito, o único lugar para você fugir de Deus é Deus mesmo, o próprio Deus. Deus sempre nos protege dele mesmo, das consequências de um encontro com ele mesmo, onde nós seríamos imediatamente pulverizados através de um ato de redenção. Aqui simbolizado pelo não se aproxime, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Isaías, capítulo 6, quando ele tem aquela visão da glória de Deus dentro do templo, ele ouve a coisa mais terrível que pecadores poderiam ouvir. Deus presente, e aí, imagina só, você já chegou num lugar em que você não devia estar? Já? Você olha e volta, você é o único ali diferente de tudo? Já teve alguma situação assim? Um amigo meu, ele trabalhava na Embraer, e aí ele saiu na hora do almoço, como ele costumava fazer, entrou por um lugar, entrou por outro, porque o crachá dele deixava acontecer isso, daqui a pouco ele estava cara a cara com o presidente da República. E ele achou que ia ser mandado embora, porque não tinha nada que está fazendo ali naquele momento. Já sentiu assim? Era Isaías lá. A glória de Deus enche o templo, a Shekinah. O pessoal fica falando Shekinah, eles não sabem. Shekinah, a presença concreta, visível, gloriosa, brilhante da glória de Deus. Né? Você fica querendo ver. Você aparece aqui agora, a gente sai correndo, irmão. Sempre foi assim. Ela enche, a gente vai embora, a gente vai saindo. Não tem esse negócio de que eu quero ver a tua glória hoje aqui. Não, não vai sair correndo. Quer ver a glória de Deus? Olha para a cruz, como a Bíblia retrata, você vai ver a glória da bondade, do amor, da justiça de Deus, num só lugar, para salvar o pecador. Lá está Isaías, como entrou de gaiato. Expressão que eu acho que os mais jovens nem sabem o que significa. Trono de Deus, a fumaça de Deus, e aí aparecem anjos. E aí Isaías olha e os anjos estão cobrindo, com algumas de suas asas, estão cobrindo a vista para não olhar para o trono, e Isaías está olhando. Mas imaginou isso? Aí ele, pelo menos, é sensato. Vou morrer. Acabou. Acabou para mim. Eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo que também tem lábios impuros. E os meus olhos viram um rei naquela visão, lembra? É uma visão que ele está tendo daquela situação. Você já sonhou um sonho que quando você acordou, você disse, era só um sonho. Graças a Deus era só um sonho. Estava pensando que era verdade. Já ficou assim? Eu já tive sonhos tão reais que, que bom que era um sonho. Aí
está lá Isaías, naquela situação. Ele precisa ser purificado. Lá, o símbolo é o quê? Um anjo pega com uma tenaz, uma brasa do altar e vai e toca os lábios dele. Só descrever isso já dá dor nos lábios, né? Eu não sei como é que o pessoal gosta de cantar aquele negócio, toca-me com brasas do altar. Eu acho que eles não têm noção do que estão dizendo. Fala a Deus, fala a mim, toca-me com brasas do altar. É como você cair numa churrasqueira, gente. Deus sempre nos protege dele mesmo. A primeira proteção que a redenção opera, que o ato redentivo opera, é da própria e justa ira santa de Deus. É isso que Deus faz aqui. Deus fez isso de forma cabal na pessoa do Filho. Por isso eu termino fazendo referência àquele momento no Monte Santo, no dizer de Pedro. Não é o Horebe. É outro monte, em outro lugar. E o Senhor Jesus está lá com 3 dos seus apóstolos, Pedro, Tiago e João. E de repente a coisa toda muda. Aquilo parece o céu. Aquilo parece a glória. E já não é mais o filho do carpinteiro, o pregador itinerante. É o rei da glória. Lá estão Moisés e Elias, conversando com ele. Aquela conversa deve ter sido muito interessante. A única coisa que a Bíblia diz é que eles falavam da partida dele, da crucificação que estava para acontecer em Jerusalém. Mas pode ter durado um pouco mais. Eu, pelo menos, imagino Moisés dizendo, poxa, Senhor, quando eu pedi para ver a tua glória, foi cheio de exigência, né? E naquela hora, teve que ser na fenda de uma rocha, tem que deixar passar, olhar pelas costas, tudo isso, figura de linguagem, olhar pelas costas assim, correndo risco, né? E agora o Senhor está aí no meio deles. Sim. Nada fala mais a gente. A natureza, de forma alguma, nenhuma sarça ardente, do que o Filho de Deus encarnado. Do que o homem Deus, no meio de nós, podendo ser morto, podendo ser humilhado, podendo ser torturado, como foi. E fazendo isso espontaneamente, simplesmente porque amou pessoas inúteis como eu e você, para nos tornar úteis, para trazer de volta a presença dele. Porque esse sempre foi o plano dele. Estar em comunhão conosco. Então essas são afirmações que podemos fazer sobre esse texto, mas eu quero afirmar essa última para você. Deus sempre nos protege de si mesmo, através de um ato redentor. Ele faz isso porque ele nos quer próximos a ele. E se hoje você tem Cristo em você, como nós costumamos dizer, uma das expressões mais amadas dos crentes, não é Cristo no coração, pense que você vai passar a eternidade com Cristo. Carne e osso. Você e ele também. Toda a eternidade. A gente não tem noção de quão maravilhoso vai ser isso. Eu não vou olhar para qualquer sarça e dizer que sarça é o quê? Pôr do sol, não quero saber de pôr do sol. As ondas do mar, tá bom, já vi, eu quero vê-lo. É ele, é o brilho da glória dele, é isso que importa. Nada na natureza vai nos falar mais intensamente, com mais resultado, do que a palavra onde ele é revelado em seu sofrimento, mas também em sua glória. E no final, é a glória que está reservada para nós. O sofrimento foi todo dele. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé para a oração final. Para a oração final não, para orarmos. Depois nós vamos cantar. A transmissão será encerrada e nós teremos o nosso momento de oração. Senhor, obrigado pela tua palavra e obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca está longe de nós, mesmo quando nós achamos que o Senhor está silencioso. O Senhor nos abençoa, nos chamando. É o Senhor quem vem, é o Senhor quem nos chama. O Senhor nos usa, mesmo quando nós achamos e percebemos que não temos utilidade nenhuma para Ti. O Senhor nos prepara, nos capacita, desviando os nossos olhos daquilo que
está ao nosso redor, daquilo que poderia apontar para Ti, o Senhor nos faz colocar os olhos em Ti mesmo. E, finalmente, o Senhor nos redime, de modo que nós não somos estranhos à Tua casa, nós nos aproximamos com segurança do trono de graça. Com ousadia nós entramos no Santo dos Santos. Não porque em nós mesmos haja qualquer direito, mas porque Cristo tem todos os direitos e nós entramos com Ele. Ajuda-nos, Senhor Deus, a proclamar isso para crentes que estão raquíticos espiritualmente, porque não ouvem a Tua voz na Tua palavra, Senhor. E para não crentes que carecem de salvação, que só é encontrada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em nome dele é que nós oramos. Amém.